Esse é o podcast da Justi Arbitration, Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Apoio: NPD, Núcleo de Provas Digitais e Núcleo de Ensinos. Produção e edição: Working Freelance. Equiparação salarial, por Júlio César Camilo da Silva. Bacharel em Direito com pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. Entre os vários institutos e conceitos que fazem a beleza do direito em suas várias searas, todos, sem exceção, demandam estudos e aprofundamento caso queira saber seus direitos e se defender. No direito do trabalho, dentre os vários conceitos que existem, há também o Instituto da Equiparação Salarial. Não se trata de nenhuma novidade trazida pela reforma trabalhista, em que pese esta ter trazido inúmeras, mas sim de conceito que já acompanha há décadas. Como o próprio nome diz, trata-se nada menos do que de uma equiparação salarial. Esta, por sua vez, é baseada na equivalência de salários pagos numa mesma função, prestado ao mesmo empregador, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Em suma, o mesmo salário deve ser pago aos profissionais que exercem a mesma função para o mesmo empregador. Caso ocorra o reconhecimento via Poder Judiciário, deve-se requerer o reflexo dessas diferenças nas demais verbas que compõem o salário, como hora extra, por exemplo. Suas características estão previstas no artigo 461, do Diploma Material e Processual do Trabalho, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Artigo 461. Sendo idêntica a função, a todo o trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Primeiro trabalho de igual valor, para os fins deste capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço, para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos, e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Segundo os dispositivos deste artigo, não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadros de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Terceiro, no caso do segundo deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um destes critérios, dentro de cada categoria profissional. Quarto, ao trabalhador por antiguidade, ou por apenas um destes critérios, dentro de cada categoria profissional. Quarto, ao trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Quinto, a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Sexto, no caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa, em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Muita atenção quando se procura interpretar o conceito de trabalho de igual valor. Este está descrito no parágrafo 1º do artigo acima positivado. Observe-se que, segundo o artigo, é o trabalho feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço, para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos, e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Ou seja, a diferença de tempo de serviço não pode ser superior a 4 anos. Já a diferença de tempo na função não pode ser superior a 2. Há de se enfatizar também que, caso a empresa possua plano de cargos e salários, quadros de carreira, não há que se falar em equiparação. O tema, dada a sua amplitude, gera muita discussão, tanto é que o TST, Tribunal Superior do Trabalho, editou a súmula 06. Súmula número 6 do TST. Equiparação salarial. Artigo 461 da CLT. Redação do item 6º alterada Res. 198 de 2015, republicada em razão de erro material, desdivulgado em 12, 15 e 16,06 de 2015. 1.
para os fins previstos no segundo do artigo 461 da CLT. Só é válido o quadro de pessoal organizado em carreira, quando homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se apenas dessa exigência o quadro de carreira das entidades de direito público da administração direta, autárquica e fundacional aprovado por ato administrativo da autoridade competente. Súmula número 06, alterada pela Re. 104-2000, DJ 20,12 de 2000. 2. Para efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. Súmula número 135, RA 102-1982, DJ 11,10 de 1982 e DJ 15 de outubro de 1982. 3. A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm, ou não, a mesma denominação. Ex-OJ da SBDI, o número 328, DJ 09,12 de 2003. 4. É desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento, desde que o pedido se relacione com situação pretérita. Súmula número 22, RA 57.970, do GB 27,11 de 1975. A seção de empregados não exclui a equiparação salarial, embora exercida a função em órgão governamental estranho à cedente, se esta responde pelos salários do paradigma e do reclamante. Súmula número 111, RA 102-1980, DJ 25,09 de 1980. 6. Presentes os pressupostos do artigo 461 da CLT, é irrelevante a circunstância de que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma, exceto a se decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica superada pela jurisprudência de Corte Superior. B. Na hipótese de equiparação salarial em cadeia, suscitada em defesa, se o empregador produzir prova do alegado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial, em relação ao paradigma remoto, considerada irrelevante para esse efeito, a existência de diferença de tempo de serviço na função superior a 2 anos entre o reclamante e os empregados. Paradigmas componentes da cadeia equiparatória, à exceção do paradigma imediato. 7. Desde que atendidos os requisitos do artigo 461 da CLT, é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, que pode ser avaliado por sua perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos. Ex-OJ da SBDI, o número 298, DJ 11,08 de 2003. 8. É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. Súmula número 68, RA setembro de 1977, DJ 11,02 de 1977. 9. Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial, e só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que precedeu o ajuizamento. Súmula número 274, alterada pela Re. 1212003, DJ 21,11 de 2003, 10. O conceito de mesma localidade de que trata o artigo 461 da CLT refere-se, em princípio, ao mesmo município, ou a municípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana. Ex-OJ da SBDI, o número 252, inserida em 13,03 de 2002. Frise-se também que a prescrição a ser adotada é a parcial, abrangendo as diferenças salariais vencidas no período de 0,5 anos da propositura da ação. Inciso 11 da súmula 06, e que o ônus do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no presente caso, cabe à empregadora, segundo inciso 8º acima mencionado. Neste mesmo sentido, são os artigos 373, 2, CPC, Código de Processo Civil, e artigo 818, 2 CLT. Fonte: TST. Esse foi mais um podcast da Justi Arbitration. Obrigada por se conectar conosco. Curtam, compartilhe e comente. Ative o sininho para ficar por dentro de nossas programações.